É muito comum quando a gente está criando o nosso projeto no ArchiCAD, a gente ter a necessidade de criar diversas superfícies diferentes conforme as especificações dos nossos acabamentos no projeto. E aí a gente sempre fica se questionando, nossa, seria tão bom se eu já tivesse isso criado, seria tão legal se isso já tivesse salvo aqui no meu template. E de fato a gente pode salvar todas essas superfícies novas aos poucos no nosso template. Mas será que isso é tão produtivo quanto parece? Às vezes ficar com uma lista enorme de superfícies pode atrapalhar um pouco essa objetividade na hora das nossas especificações. Então o ArchiCAD traz já na sua biblioteca nativa, muitos de vocês devem saber, um catálogo extra de superfícies, que a gente pode a qualquer momento acessar e baixar, entre aspas, para o nosso arquivo, algumas das superfícies desse catálogo já para sair utilizando. Essa é uma solução que eu acho muito legal, porque assim tira do nosso arquivo de template aquelas listas enormes de materiais, mas também deixa superfícies acessíveis ali a uma meia dúzia de cliques para a gente incorporar aos projetos. Então, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar como criar o seu catálogo de superfícies personalizadas. E assim você pode ter essa organização com os conjuntos de materiais que você achar legais. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao vídeo de hoje. Eu sou a Raquel, sou arquiteta, fundadora da Eixo. É um prazer te ter aqui comigo. E se você ainda não segue a Eixo aqui no YouTube, aqui embaixo você vai encontrar um botão para seguir e também um sininho para ativar as nossas notificações de futuros tutoriais como esse, que eu acho que você pode gostar. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. A gente vai fazer um apanhado geral aqui por todo o processo, começando pela criação das nossas superfícies, que vão ser necessárias, para a construção desse catálogo. Então, para o exemplo de hoje, eu vou fazer com você um catálogo da Akaflor, que é essa empresa que faz pisos de madeira maciça. Então, eu estou aqui no site deles, eu tenho um menu para blocos, onde eu posso baixar cada um desses blocos 3D, que eles chamam, que nada mais é do que um exemplo de SketchUp e a textura, a imagem que a gente vai utilizar, então, no ArchiCAD. Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser o download ou, enfim, separar todas as imagens de superfícies que você vai querer criar. Eu já fiz, então, esse download. Essas imagens estão todas aqui numa pastinha e você vai começar fazendo a revisão da nomenclatura. Por quê? Porque na hora da gente criar esse catálogo, a gente precisa garantir que o nome da imagem que a gente está utilizando não se repita com outra possível superfície, outra biblioteca de imagens que a gente tenha vinculada ao nosso arquivo, para que ele não dê nenhum erro ao procurar essa textura. Logicamente, também não fique acusando a gente de ter uma imagem duplicada, dois itens com o mesmo nome na nossa biblioteca. Então, para garantir isso, eu coloquei o Akaflor na frente dessas imagens e padronizei aqui a nomenclatura. Assim, se eu tiver uma outra madeira Tauari, por exemplo, no meu projeto, ela não vai se confundir, com essa específica aqui do meu catálogo da Akaflor. Então, esse é o primeiro cuidado que você vai ter. Vai dar uma repaginada e vai olhar os nomes dos seus arquivos de imagens e deixar eles únicos, por assim dizer, sem serem iguais a nenhum outro que você possa ter no mesmo arquivo. No mesmo arquivo ou na biblioteca nativa do ArchiCAD. E aí o segundo passo é a gente vincular essa pasta de imagens ao nosso arquivo de ArchiCAD para começar a criar lá as nossas superfícies. E aqui eu já vou fazer um parênteses. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, nós estamos na versão 27 do ArchiCAD, mas eu vou produzir esse catálogo na versão mais anterior que eu tenho,
Porque esse catálogo ele vai ser como um item de biblioteca. E quando a gente cria numa versão mais atual, pode ser que ele dê erro de leitura ou não seja compatível com as versões anteriores. Então, se eu tenho aqui no meu computador, por exemplo, o ArchiCAD desde a versão 23 instalado, que eu não desinstalei, eu vou abrir o ArchiCAD 23 e vou fazer essa criação lá. Assim eu garanto que todo mundo que tiver 23, 24, 25, 26 ou 27 vai conseguir acessar esse conteúdo. Então, num arquivo novo, eu vou vir aqui em Arquivo, Bibliotecas e Objetos, Gestor da Biblioteca, e eu vou adicionar essas imagens ao meu projeto. Normalmente, quando a gente está trabalhando com o ArchiCAD, eu sempre recomendo que você trabalhe com pastas de bibliotecas vinculadas. Mas nesse caso aqui específico, onde a gente vai criar um catálogo, criar essa biblioteca a partir do arquivo, eu preciso que você insira essas imagens na biblioteca interna deste arquivo. Então, eu vou vir aqui na biblioteca interna, vou trocar aqui de aba, e vou usar esse comando aqui para inserir os meus objetos. Então, eu vou clicar aqui em adicionar novos arquivos para essa pasta selecionada. Vou lá na minha pasta de superfícies, seleciono todas elas e clico em abrir. Pronto, ó, assim eu adicionei todas elas aqui ao meu arquivo. Vou dar um OK. E agora eu já posso acessar o meu catálogo. E agora eu já posso acessar as minhas superfícies para começar a criar cada uma delas. E sim, essa é a parte mais manual, né? Que a gente vai fazer aqui, que a gente precisa ter primeiro as superfícies criadas para depois salvar esse catálogo. Então, para criar uma nova superfície, eu vou clicar em novo, vou duplicar. Então, para criar uma nova superfície, clicando aqui em novo, a gente tem a opção de duplicar, que é o que a gente vai utilizar aqui nesse caso. E aqui, ó, a gente tem a opção de novo do catálogo. Então, a gente tem a biblioteca nativa do ArchiCAD, aqui com o seu catálogo adicional para a gente consultar. E o nosso catálogo, depois de criado, ele vai ficar aqui acessível igual a esse da biblioteca do ArchiCAD 23. Então, vai ser bem bacana. Então, vou vir aqui em duplicar e vou começar a criar. Então, eu vou colocar aqui Acaflor como nome dessa superfície e vou criar aqui a minha primeira, que é a Kumaru. Então, vou escrever o nome dela, vou vir aqui no listar e vou aqui na minha biblioteca interna selecionar a minha textura. Ó. Então, eu tenho aqui a textura Kumaru. Vou dar um OK. Quando a gente insere a textura aqui, a proporção não necessariamente está ajustada ao tamanho real que essa imagem representa. Então, para me certificar, eu gosto de abrir a imagem numa versão um pouquinho maior e contar quantas tábuas eu tenho aqui. E aqui no caso eu tenho 13 tábuas lado a lado, na largura aqui dessa imagem. Então, se eu quisesse, até para facilitar o nosso exemplo, dizer que eu vou ter 10 centímetros por tábua, eu vou colocar aqui o 1,30 como largura e vou marcar essa opção de proporção original. Assim, ele vai respeitar a proporção desse JPEG ao colocar ele aqui no meu projeto. Então, isso aqui é uma coisa. Depois, a gente pode mexer aqui no espelhamento. Se você achar que quer interferir, ó, na forma como ele está replicando essa imagem, você pode escolher aqui uma outra opção, aumentando as amostras. Vou também definir a cor dessa superfície, e aí eu acho legal também, aqui no Mac a gente tem esse conta-gotas, onde eu posso capturar a cor da superfície aqui do lado, ó, pegando o tom que mais se assemelha, para deixar aqui nessa configuração. E eu vou também escolher uma trama vetorial para associar a essa superfície. Se eu abro aqui as minhas opções de trama, você vai ver que a gente tem aqui
um conjunto, ó, de tábua de madeira. Essa aqui vai ser a opção que eu vou escolher então, já que eu estou propondo, né, que essas tábuas aqui da imagem representem 10 centímetros. Mas aqui tem um outro detalhe importante que a gente precisa se atentar. Para a gente criar esse catálogo, da mesma forma que eu falei para você, que a gente precisa observar os nomes das imagens para que eles sejam únicos, a trama vetorial associada, a gente também precisa se atentar que ela tenha um nome único, que não vá se repetir no nosso arquivo e que não vá ser existente, né, no nosso arquivo, para que não dê essa acusação de biblioteca duplicada. Então, para o nosso exemplo, eu vou dar um OK aqui, já retorno com você para as superfícies, mas para o nosso exemplo, eu vou vir aqui nas tramas e eu vou simplesmente editar o nome dessa trama aqui, tábua de madeira vertical. Eu vou renomear e vou colocar aqui, ó, centímetros no final. Pronto, já tenho um nome aqui que é único agora do meu arquivo. Vou voltar agora nas superfícies e mais um detalhe que a gente poderia cuidar é como é que essa superfície aparece aqui pra gente, ó. Então, aqui eu tenho alguns controles do brilho, da reflexão difusa, da reflexão ambiente dessa superfície, ó. E veja ali na minha amostra que conforme eu mexo aqui, ela vai ficando mais estourada ou menos. Então, eu vou mexer aqui e vou deixar essas duas opções equilibradas. O brilho eu gosto de deixar 100% para que ela fique mais clara, não fique esse aspecto meio escuro no 3D. E esse brilho especular aqui mais ou menos na metade. Isso é um pouco feeling, tá? Não tem receita de certo ou errado. É legal de acordo com cada imagem você tentar entender se ela está representando a cor natural que você gostaria, tá? A minha eu vou deixar assim. Só que agora a gente precisa ainda fazer a configuração dessa superfície para o motor de renderização, porque esse é o meu motor de visualização no modelo 3D. Eu ainda preciso me certificar que essa superfície fique ok, direitinha, para quando a gente for renderizar. Então eu vou entrar aqui nas definições de motor e vou acessar o meu motor Cine Render. E aqui tem um detalhe importante, ó. Quando a gente acessa essa configuração da superfície no Cine Render, a configuração dela tá originalmente da superfície que a gente duplicou, que foi a branco polido, lá quando eu cliquei para criar uma nova superfície. Então, sempre que eu crio uma superfície nova, eu preciso fazer a configuração dela para a renderização. E eu começo fazendo essa configuração pedindo para esse motor de renderização se atualizar com base no motor básico, que é o motor da visualização 3D, esse que a gente acabou de configurar. Então, eu vou clicar nessa opção e você vai ver que alguma coisa aconteceu aqui. Eu ainda não estou vendo a minha imagem direitinho, porque eu estou com alguns canais habilitados aqui que não estão me ajudando. A gente está com uma superfície completamente reflexiva, né? Parece um espelho. Então, eu vou fazer alguns ajustes pontuais. Primeiro, eu vou diminuir ou zerar esse reflexo para a gente entender melhor, ó, o que está acontecendo aqui. Tá aqui o meu JPEG. E depois, nesse caso, eu vou desabilitar esse canal da difusão, que é o que está deixando essa superfície mais pretinha. A gente não vai entrar detalhadamente na configuração de todos esses canais aqui de renderização. Se você gosta, entende de renderização, você vai ver que isso se assemelha bastante de um programa para outro, tá? Então, o ArchiCAD tem esse renderizador e é possível a gente gerar as imagens através dele. A gente faz bastante isso na Eixo, mas não é o meu foco aqui neste tutorial. Então, só corrigir aqui o básico para a gente ter a visualização correta da nossa superfície. E agora, a nossa primeira superfície está pronta. O que a gente vai precisar continuar fazendo é criando todas as outras superfícies que eu vou querer nesse meu catálogo da Akaflor. Então, eu vou fazer uma pausa aqui no nosso vídeo e vou retornar, claro, com todas essas superfícies criadas, para você não ficar vendo aqui essa repetição disso que a gente acabou de fazer. Então, só um pouquinho que eu já volto.
Pronto, já tenho todas elas criadas aqui no meu arquivo. E para me ajudar nessa criação, até para eu conferir se o tamanho das réguas, né, tá correto com a configuração que eu coloquei, eu criei aqui vários cubinhos. Peguei o cubo da biblioteca básica mesmo e pintei ele aqui nessa sobreposição de superfícies, ó. Pintei ele com cada uma das minhas superfícies para que a gente possa fazer essa configuração, essa conferência, né? Então, eu deixei todas elas criadas considerando a mesma tábua de 10 centímetros, tá? E aí, o cubo me deixa conferir isso aqui direitinho, porque ele é um cubo de 1 por 1. Então, eu tenho aqui nas minhas faces, ó, sempre a madeirinha inteira. Beleza, então, tendo criado aqui direitinho a superfície com o aspecto que a gente quer, agora a gente pode começar a fazer o catálogo em si, exportar isso aqui como o nosso catálogo personalizado. Para conseguir fazer isso, aqui na nossa janela de superfícies, a gente precisa ativar uma opção, que é essa que está aqui no cantinho ativada para mim. Salvar essa superfície como GSM. Isso aqui é uma opção que não vem por padrão na sua interface do ArchiCAD, mas a gente pode ativar, tá? Então, eu vou dar um OK e vou te mostrar como ativar essa opção. Eu vou acessar aqui, então, opções, ambiente de trabalho, menus. Vou abrir essa janela e aqui a gente vai escolher, ó, organizar todos os comandos por tema, porque esses menus que a gente precisa adicionar, eles são do tema desenvolvedor de biblioteca, para quem cria mesmo coisas como essa que a gente está criando aqui juntos. Então, são menus que a gente precisa ativar no nosso arquivo e a gente precisa escolher um local para ele. Quando eu falo de menus, são essas opções mesmo aqui de cima, ó, de arquivo até ajuda, de arquivo até ajuda. É exatamente essa estrutura aqui que a gente está vendo replicada, né, a organização delas. Então, eu geralmente, quando eu vou criar, em vez de criar um novo menu, um extra, eu acabo inserindo mesmo dentro desse menu de opções, que são coisas mais genéricas e que eu acesso pontualmente. Então, eu vou entrar aqui dentro desse menu de opções, ó, e aqui a gente tem toda a estrutura dele, ó, você vai ver que está se repetindo aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um separador, para a gente ter isso aqui separadinho. E agora, dentro aqui do grupo, né, desenvolvedor de bibliotecas, expandindo essa setinha, a gente vai encontrar as opções que a gente precisa, que são duas, tá? A primeira é essa aqui, ó, ativar, salvar uma superfície como GSM, e a outra tá lá embaixo, ó, salvar todas as superfícies como GSM. Então, eu vou adicionar essas duas opções ao nosso arquivo. Por quê? Porque a gente pode tanto querer salvar uma por uma, quanto salvar todas ao mesmo tempo, que é um tanto quanto mais fácil, tá? Então, eu vou dar um OK. E agora eu vou te mostrar como fazer. Se você quiser salvar uma por uma, você abre a sua superfície, vai clicar aqui nesse símbolo do salvamento e vai salvar. Ó, você vai, na verdade, escolher a pasta onde você vai salvar e ele vai salvar exatamente com o nome que a superfície foi criada. Ó, eu vou clicar aqui só para a gente ver. E aí ele ainda vai te perguntar qual vai ser a sua atribuição comercial. Se você não quer vender isso e nem dedicar ao domínio público, essa licença aqui que ele sugere, que é a Attribution 4.0, é uma que a gente usa quando a gente gostaria de respeitar, né? Ter o seu direito autoral respeitado. Mas muitas vezes na selva da internet as pessoas não respeitam, né? Elas simplesmente ignoram. Enfim, então eu vou colocar aqui como autor. Dá para colocar uma descrição. Isso aqui não fica visível, tá? Exceto quando a gente abre a configuração dessa superfície, mas pela interface aqui do ArchiCAD não vai aparecer de fato, tá? Então,
Então, vou clicar aqui em salvar. E aí, ó, você vai ver que foi criado um GSM agora aqui na minha pasta, que é mesmo um objeto, que é o objeto, um objeto entre aspas, né? Um item de biblioteca da minha superfície. E junto com ele criou mais duas coisas. Ele criou essa pastinha aqui de texturas, onde ele colocou a minha textura, a mesma que eu estava utilizando na hora que eu criei, tá aqui numa subpasta, e é legal que esteja nessa subpasta. E aqui ele criou também o item de biblioteca da nossa trama, do padrão da nossa trama, porque ela é uma trama de símbolo, e da trama em si, a nossa trama em si. Então, fiz esse exemplo aqui de salvar um a um para você entender quais são os itens que a gente precisa manter junto no catálogo. É o GSM da nossa superfície, os dois GSMs das nossas tramas vetoriais, que aqui no caso eu usei a mesma para todos, então todos os GSMs de todas as tramas que você está utilizando, e essa pasta de textura com as texturas usadas, tá? É isso aqui que a gente vai precisar. Agora, para não precisar ficar salvando uma a uma, eu vou usar o nosso outro comando, ó, que está aqui no nosso menu. Salvar todas as superfícies como GSM. E aqui, no caso, ele vai salvar todas as que estão no meu arquivo. Então, se eu quiser simplificar a minha própria vida, já que eu estou usando esse arquivo só para a criação dessas superfícies mesmo, eu posso vir aqui no meu gestor de atributos e apagar temporariamente todas as superfícies que são extras, tá? Vou dar um OK. Nas versões mais recentes do ArchiCAD, quando você fizer isso, ele vai começar a dar alguns errinhos de favoritos, mas não tem problema, porque a gente só precisa mesmo aqui das superfícies, tá? E aí eu vou usar essa opção aqui, ó, salvar todas as superfícies como GSM. Então, já que eu vou salvar aqui na mesma pasta, eu vou apagar isso aqui que ele já tinha criado. E vou pedir esse salvamento agora de tudo ao mesmo tempo neste local. Leva um tempinho, porque ele vai fazer isso uma a uma. Se a gente abre a pasta, vai dar para ver, ó, elas sendo criadas aqui uma a uma. E daqui a pouco ele vai concluir. A gente vê isso pela quantidade, né? Então, beleza, ó. Eu tinha aqui 19 texturas, ele criou para mim 19 GSMs dessas texturas, dessas superfícies, criou a pasta de textura com todas elas e criou os dois GSMs das minhas tramas. Ótimo, é isso que a gente precisa. Agora, você vai salvar esse arquivo, porque esse é o arquivo que você usou para criar todo esse conjunto, tá? Então, é legal você manter um backup dele, mas a gente vai criar aqui um arquivo novo para testar se isso aqui deu certo e então a partir desse novo arquivo salvar o nosso catálogo, tá bom? Então eu vou clicar aqui em novo, vou lançar uma nova ocorrência e agora aqui nesse arquivo novo eu vou entrar na minha biblioteca interna mesmo, vou vir aqui e vou clicar em adicionar os arquivos para essa pasta. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou adicionar todos os meus GSM. Vou adicionar também os dois GSM, que são as minhas tramas. E eu preciso adicionar essa pasta de texturas. Então, eu vou colocar aqui, ó, adicionar nova pasta local, onde eu vou selecionar tudo isso aqui e vou adicionar, ó. Então, ela está aqui com todas as texturas. E vou dar um OK. Agora a gente vai testar se esse catálogo apareceu antes de fazer o salvamento dele de fato. Vou vir aqui nas minhas superfícies, clicar em novo, novo do catálogo e ó, aqui na minha biblioteca interna, porque eu ainda estou com elas na minha biblioteca interna, ó, eu vou ter aqui todos os meus itens. Então, eu posso clicar, selecionar um deles para incorporar aqui para ver se está tudo certo. E sim, eu sei que está tudo certo, então a gente pode salvar. E aí a gente vai salvar um pack disso aqui.
No ArchiCAD, quando a gente quer salvar um pacote de objetos, a gente utiliza a extensão LCF, que é um container, na verdade. Então, para a gente fazer essa criação, a gente vai vir aqui em Arquivo, Bibliotecas e Objetos, Criar Recipiente, como se fosse um zip, tá? E quando a gente cria o recipiente, ó, ele nos pergunta a partir de qual pasta que a gente quer criar. E no nosso caso, é apenas a partir da nossa biblioteca interna. Então, eu vou clicar aqui em Criar. E agora, eu vou salvar aqui, ó, Catálogo de Superfícies. Vou colocar o Akaflor na frente. E o formato é esse aqui mesmo, ó, Biblioteca de Arquivo Recipiente. Vou salvar. Vou fechar aqui temporariamente. E agora eu vou fazer um teste, ó. Tô aqui no meu ArchiCAD 27. Vou vir no gestor da biblioteca e vou vincular agora esse catálogo que eu salvei, que está aqui dentro da mesma pasta, Akaflor Catálogo de Superfícies. Vou dar um OK. Ele vai carregar um pouquinho. E aí, eu tô agora aqui nas minhas superfícies, novo, e vou ter aqui, ó, nas bibliotecas vinculadas, o Akaflor Catálogo de Superfícies. E ele ficou criado aqui com esse nome Biblioteca Interna. Se você não quiser que fique com esse nome da biblioteca interna, na hora de criar o catálogo, quando a gente adicionou todos os nossos GSM aqui para nossa biblioteca interna, é só você adicionar através de uma pasta vinculada. Então, eu vou criar aqui uma subpasta chamada Akaflor para a gente fazer esse exemplo, tá? Por enquanto, ela está vazia. Eu vou colocar todos os meus GSM, todas a minha pasta de textura e as minhas tramas. Então, essa pasta aqui é que a gente vai atualizar aqui no arquivo para criar o nosso catálogo a partir dela. Só que daí eu preciso apagar da minha biblioteca interna, ó, senão ele vai me acusar como uma duplicata, né? Então, eu vou colocar aqui tudo isso aqui, vou remover, já que eu tenho na minha pasta vinculada agora, ó, e vou atualizar. Pronto, ó, então eu passei esses itens para uma pasta vinculada. Agora sim eu venho aqui em criar recipiente da pasta Akaflor. E eu vou substituir aqui o meu LCF, ó. Substituir, fechar. Agora eu volto aqui no meu ArchiCAD 27. Como ele já está vinculado aqui, eu vou só recarregar. E agora, aqui no catálogo, a gente vai ter isso aqui mais bonitinho. É um preciosismo, tá? Mas se você tiver uma única pasta, né, como o ArchiCAD, por exemplo, tem, ele tem dentro da biblioteca do ArchiCAD um LCF, que são todas as superfícies, né, que ele utiliza. Então, por isso que a gente não vê aqui com o mesmo ícone. Se você tiver um único conjunto de coisas com todas as suas pastinhas, né, você pode deixar aqui meu catálogo adicional de superfícies, aí você vai ter lá Akaflor, Porto Belo, Eliane, enfim, todas as marcas que você achar pertinentes aí para você criar. E aí, né, lembrando, qualquer uma das superfícies que você queira, é só selecionar e elas vão ser carregadas para o seu arquivo. Assim, você tem todas as superfícies à disposição, mas não tem aí listas imensas que podem atrapalhar no seu dia a dia na hora da especificação. Gostou? Me conta! Esse conteúdo te ajudou? Você já sabia disso? Quero ver o seu comentário aqui embaixo. E aqui embaixo também na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você baixar esse catálogo aqui que eu já criei da Akaflor para você utilizar aí nos seus projetos, já que ele já está prontinho, tá bem? Não deixe de deixar o seu like, isso ajuda que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas. E se você quiser se aprofundar cada vez mais no ArchiCAD, aqui na Eixo, além do nosso curso
do zero ao projeto completo, que é o nosso curso Produtividade ArchiCAD, nós também temos um curso de ArchiCAD avançado, que é o nosso curso de ArchiCAD para interiores, que a gente vai abrir uma nova turma em breve. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link com todas as informações a respeito dos nossos cursos. Se você assistiu até aqui, o meu muito obrigada e eu espero te ver no próximo vídeo.